Então, boa noite a todos. Mas, meu irmão, sem perca de tempo, Isaías 49, verso 1, que eu quero que você vá comigo hoje na palavra. Preste atenção numa coisa, está acontecendo algo muito inédito comigo. Eu, sabe aqueles momentos que eu não sei se você entende a vida do pregador, talvez você não, né, alguns aqui não vão conseguir ter essa experiência da rotina de pregação e talvez não faça nem sentido para você como é que surja isso, né? Talvez você pense que é fruto da vaidade da pessoa, a pessoa quer falar sobre aquilo, quer mostrar que sabe o assunto, ou é da criatividade mesmo, a pessoa vai criando, ou a pessoa vai dando tom assim para aquilo que quer. Eu vou apontando vocês para uma direção. E na realidade é totalmente o oposto. É toda semana uma saga de discernimento absurda. Literalmente você começa a semana seguindo, né? A última agora, nós estamos às quintas-feiras falando sobre os dons do Espírito. Amém? Eu não planejei isso. Literalmente não planejei. Eu peguei, abri a Bíblia, fui inspirado, fui guiado, fui orientado e comecei. Já estamos na segunda semana e hoje, por incrível que pareça, nós vamos voltar a falar de propósito. E eu não fiz isso de propósito. Por duas vezes a gente falou aqui a respeito do propósito de Deus, que Deus não tem um propósito para a nossa vida. É repetitiva essa frase para a gente tentar evangelizar. O propósito que a gente poderia falar que Deus tem na vida de alguém é um propósito geral, salvífico, de salvar. Deus tem um propósito de te salvar, de me salvar, Deus tem um propósito de salvar o Paulinho. Agora, o propósito de vida nosso, essa proposta de participar da obra de Deus, ela nada mais é do que propósito de Deus. Você já imaginou se é um indivíduo, eu sou pastor hoje, estou atuando como isso, estou nessa função. Se amanhã eu sair e eu quiser ir, a porta está aberta, a Bíblia diz, não deis a ocasião à carne, ele diz, pela nossa liberdade, Paulo vai dizer lá em Gálatas 5,13, que eu tenho liberdade para dar ocasião à carne, então vamos lá. Pode ser que eu simplesmente, olha aqui para mim, comece a trilhar caminhos diferenciados do que Deus quer. Eu posso. Agora vamos lá, Roberta. Será que Deus está preso a mim a ponto de acabar com uma igreja, acabar com pessoas, com a sua eternidade, com a sua vida cristã, porque eu quero desviar? Será que Deus estaria assim nas minhas mãos? Que eu pudesse levar tantas pessoas comigo e porque eu sou quem eu sou? Você acha que Deus se submeteria a isso, Kátia? Você acha que o governador de toda a terra iria se prostrar a um ser pequeno como eu? Hã? Quando Abraão foi orar pelo livramento de Sodoma e Gomorra, ele falou assim: eu sou pó e me atrevo. Orar pedindo a Deus alguma coisa é um atrevimento, porque Deus sabe fazer todas as coisas e muito bem feito. Quem está aí, irmãos? Então, por favor, nessa noite, nós vamos falar de propósito novamente, mas não é o tema. O tema é trabalho vão. Só que eu sinto uma coisa diferente, sabe? Eu não sei se você já entendeu que nós estamos numa guerra muito forte como igreja, muito forte, há anos. Esses dias nós tivemos um discipulado com uma pessoa que é daqui, né, há muito tempo, e a gente foi conversando sobre a batalha, porque a pessoa estava no olho do furacão, que eu considero o ano de 2016. Muitos de vocês não estavam aqui, então não sabem nem o que foi esse ano. Eu não sei nem como é que eu aguentei esse ano. E eu vou ser sincero, não tinha nada a ver com a minha vida. Eu passei guerras e guerras e guerras e guerras pela vida dos outros. E foi simultâneo. Perca de algumas pessoas importantes para nós. Tivemos algumas... A gente perdeu nossa equipe de liderança inteira. Numa tacada, em questões de meses. Você não tem noção do que é isso. Do abandono, do se sentir só, do olhar para o lado e falar assim, caraca, como segue agora? Então é muito fácil olhar, 2 anos depois a gente vai começar um projeto novo, 2018 para 2019. Então você não sabe metade do que é a luta que nós enfrentamos para estar aqui. Porque essa igreja aqui, ela não nasceu por uma ideia minha, sabe? Várias vezes eu quis até falar, Deus, será que é possível mudar as coisas? Tipo, muda de pessoa, né? Propõe a outro isso e me deixa fazer outra coisa.
Parece que não flui, parece que não acontece. Você vai ver que essa mensagem hoje é para mim, é para você, é para todos nós. Sabe por quê? É possível que você ainda não tenha entendido que querem nos vencer pelo cansaço. Querem nos parar, querem falar assim, vai, se esgota. Gente, por favor, se você não está levando a sério, nem sei se eu estou conseguindo transmitir a seriedade do que está aqui. Essa é uma daquelas mensagens que eu peguei violão para fazer. Ó, como é que é isso, pastor? Não, precisou de livros, teologia. Não, precisou de violão. Precisou de cantar, precisou de contemplar, precisou de olhar para o Senhor, precisou de ficar com o coração literalmente. Eu pensei, acabei de escrever o texto ali, acabei de me organizar, peguei meu violão e fui adorar. De repente eu peguei, abri os olhos e tive que pegar e escrever um pouquinho mais. Estava assim. É um daqueles dias que você fala assim, literalmente, eu não tenho dúvida. Você veio para um momento muito específico. Muito específico. Eu preciso que você entenda que esse dia muda alguma coisa. Aliás, desde que nós começamos a falar de propósito, algo dentro de mim mudou. Não sei se alguém mais aqui me acompanha, mas algo tem mudado. O texto é Isaías, está escrito assim: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. É alguém falando, Isaías trazendo essa profecia de alguém se declarando que desde o ventre, desde o nascimento, essa pessoa foi chamada. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor e a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você, é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Amém. Fala, Senhor. O que dizer desse texto? Quero destacar o verso 4 e trazer aqui numa outra versão. Respondi, mas o meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor, confio que Deus me recompensará. De fato, há alguma coisa acontecendo aqui. Você sabe que o profeta Isaías, assim como Jeremias, antecedem aquela destruição. O povo de Israel vai ser levado cativo e depois vai ser destruído. O que vai acontecer? Isaías está pregando, olha, as nações que vão fazer isso, a nação, tudo mais, todas as nações, Deus vai lidar com cada uma delas. E por último, no fechamento do livro de Isaías, nós temos Deus falando com Israel sobre a restauração do povo de Israel. Então você vê muitas menções a momentos onde Deus haveria de mudar completamente a sorte de Israel, e essa aqui é uma delas. Só que é interessante que Deus coloca aqui um texto, uma profecia, para falar de como se fosse um diálogo entre a nação e Deus, entre o que a nação parecia falar e o que Deus responderia à nação. E eu quero falar exatamente nesse tema, trabalho vão. Às vezes nós não nos damos conta de quantas coisas nós nos esforçamos que não tem a ver nada com aquilo que Deus espera de nós. Às vezes você faz como Salomão no livro de Eclesiastes, 1 e 2, corre atrás do vento. Você faz um tanto de coisa para se sentir importante, para se sentir pleno, e no final das contas você descobre, assim como Salomão, que você acompanhou o vento. Você sabe que o vento tem um caminho, você não sabe para onde ele está indo, nem sabe para onde ele volta. Jesus usou esse exemplo até para falar do Espírito. É uma coisa que não tem domínio, controle, está perdido. Você sabe o caminho do vento, você não conhece. Então o que acontece? Tem muitos de nós que perseguem o vento por aí, perseguem alguma coisa que acha que está no controle, que sabe o que vai trazer plenitude. Vai por mim,
o emprego que você almeja não vai saciar você. As posições que você acha que vão dar sentido à tua vida não darão. As atividades que você pensa que vão preencher seu ser não vão preencher. Você não é uma pessoa capaz de preencher a si mesmo. Você não é capaz de dar sentido a si mesmo. Você não pode fazer isso. Nós, depois que entramos em Cristo, passamos a ter um projeto sobre nós, um propósito nos liderando. E a maioria de nós não observa esse propósito. Aliás, você não sabe como você participa do que Deus faz. Você não sabe o que Deus está fazendo. A igreja, ela não tem o relógio de Deus nas mãos, observando que as horas estão passando. Ainda se discute se estamos em fim ou não fim. Meu irmão, você precisa de quê? Você precisa de quê? Ah, mas o Covid é uma das pestes, aconteceu a peste negra, não sei, 100 anos atrás, e aí? Você precisa compreender que Jesus falou de princípio de dores, falou de grande tribulação. Ele estava se referindo à contração. Quem já teve aqui uma criança, uma mulher especificamente, sabe o que é isso, começar a sentir as contrações do parto aumentando. Então, ao passar do tempo, a coisa vai ficar pior, vai ficar mais intensa, mais guerra, mais conflitos, e de repente um ser de paz, alguém que traz paz, e de repente a vinda do Senhor. Nós estamos aqui estabelecendo uma ordem específica, mas eu quero que você entenda o seguinte: você faz parte desse propósito que está se fazendo, de que o reino de Deus precisa vir à terra. Você entende que Deus não tem compromisso com você especificamente, não é a sua pessoa. É isso que eu quero mais uma vez desmontar, que aquilo que Deus faz conosco não tem a ver conosco, tem a ver com aqueles que recebem o serviço de Deus. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas que estão enraizadas na nossa cultura de serviço. A gente quer ficar fazendo serviço para o outro para crescer, para parecer maior do que o outro, para exercer dons, para se sentir importante, essa necessidade de importância, de relevância. Gente, o nosso único papel é diminuir a ponto de servir. Você entende essa dinâmica? Por que lemos esse texto? Eu acho interessante a questão. Israel está aqui convencida de que é uma nação chamada por Deus. Israel está aqui convencida com todas as suas determinações de que eles foram chamados por Deus, de que Deus os equipou. Vai vendo a estrutura do texto. Eles falam: os povos saibam que nós somos os vocacionados. Nós somos aqueles que Deus chamou. Nós fomos ajustados no nosso falar, nós temos uma espada aguda no nosso falar, nós temos palavra, nós temos sentença de Deus, nós temos orientação de Deus, nós somos luz. Assim como Paulo falava que a nação de Israel se gabava lá em Romanos, nós somos luz dos povos. Eles estão aqui convictos na profecia de Isaías. Só que é interessante que em algum momento eles param e olham e falam: não faz muito sentido. Por que se Deus tem um chamado comigo, por que se Deus tem uma orientação para a minha vida, algo específico que eu deva cumprir, agora Ele vai permitir a destruição, a devastação, vai permitir o nosso exílio, nós seremos levados, vai permitir que o templo dele seja destruído, e tudo isso, por quê? Há um conflito, há alguma coisa que não parece encaixar, e aí vem o cansaço. Você já pegou incoerência, gente? Não sei se você já tentou fazer uma dieta e engordou. Quem já? Dieta engordou, começou a comer errado, começou a comer, bananou tudo. Quem já fez um exercício e de repente se machucou, se lesionou no exercício? A gente tenta ir lá, né, Anselmo? Eu achei interessante quando o Anselmo falou assim: pastor, parei com o futebol, o Anselmo fazia parte de um time. Aí ele falou assim: machuca muito, e é fato. O que a gente faz? Os atletas estão aí, cai com cãibra, sei lá se é para acabar com o jogo, ou se é para sentir câimbra mesmo, enfim. Nós sabemos, gente, que quem nunca exerceu algum esforço e acabou se atrapalhando. Preste atenção. Você já fez alguma coisa na tua casa que tinha um propósito bem definido e de repente você se vê cansado por aquele esforço, você olha e fala assim: cara, eu não queria continuar com isso. Todos nós temos uma história de um esforço desnecessário. Olha, eu peguei o ônibus, estava muito sol, fui para Nova Iguaçu, cheguei lá, desmarcaram o médico. Aí tu fica assim: meu Deus, eu estou me cuidando. Gente, eu estou cuidando, eu estou tentando cuidar de mim.
e eu que sou relaxado, marquei, deu ruim. Agora pensa na vida. Quem aqui já investiu em alguém? Já investiu em alguém? Eu não estou falando só ministerialmente, não. Um primo seu, alguém lá, seus amigos. A gente vai, faz, e de repente parece que as forças vão indo com o esforço que vai sendo aplicado e os resultados não vêm e aquilo parece não ficar coerente. Então vamos falar do nosso primeiro ponto. O trabalho vão é uma clara ausência de propósito. O que vemos pelo texto de Isaías 49 é que parece que o que eles fazem, eles falam assim, não tem importância. Para mim hoje, presta atenção aqui, olha para mim, estou falando sério agora. Vocês sabem que eu não sou advogado de igreja, então vou falar francamente. Eu hoje analiso muito igreja, pastor, pregação, culto. E sabe o que eu chego na conclusão? Tem muita coisa que quando eu olho a Bíblia e quando eu vejo o que é feito, eu falo assim, isso é muito, muito desnecessário. Isso é muito sem importância. Chegou um dia que eu comecei a ter que cuidar desse sentimento, porque eu comecei a pensar assim, cara, nós fazemos parte de algo muito irrelevante. Foi aí que Deus começou a mostrar a grandeza dele através dos propósitos. Se vocês podem, ouçam as mensagens que foi restabelecendo o propósito e o propósito maior. Está lá no YouTube. Agora, parece também que o trabalho vão, como ele tem uma ausência de propósito, parece que os motivos são incoerentes. Parece que, sabe, olha o que eu enxergo. Geralmente na igreja tem a ênfase sobre a história do pastor e não a história da igreja. Você já viu isso, Kátia? Eu tô lá no pastor Jefferson, que ele é uma bênção. Não tem a ver com o que Deus está fazendo através da pessoa, tem a ver com a pessoa. É atrelado e ligado a uma pessoa. Quando olhamos igreja, a gente fica pensando, meu Deus, é uma a cada 20 metros, 30 metros, 50 metros. Será que isso todo mundo Deus falou para abrir mesmo? Aí você fala, é melhor que se abra igreja do que se abra bar. Então você pensa que é isso mesmo, assim. É essa coisa insignificante. O apóstolo Paulo, ele está combatendo em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, verso 30, ele está combatendo a ideia, presta atenção, falavam assim, não houve ressurreição. Ninguém ressuscita dentre os mortos. Essa doutrina foi disseminada na igreja dos Coríntios. Eles eram maravilhosos, tanto eram poderosos no mover do Espírito, estamos estudando isso na quinta, mas eles eram trágicos em acatar tudo que vinha como voz de Deus. Não se tinha o Novo Testamento nas mãos, não se tinha os livros do Antigo nas mãos. Ninguém abria o livro de Isaías para ler como nós fizemos hoje. 1 Coríntios 15, 30, o que vai acontecer? Paulo vai dizer o seguinte, então para tudo. Se não há ressurreição, vamos lá. Se não há ressurreição, por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia morro, eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. O que está acontecendo? Ele falou assim, se Jesus não voltou, que besteira é essa que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu estou tendo que fazer tudo isso? Por que eu estou pagando esse preço? Ele falou, eu estou fazendo tudo que estou fazendo porque tem um motivo coerente. Jesus voltou dentre os mortos. Então ele está falando, para de graça, assuma teu posto. Tem gente que ainda não conhece, você tem que falar para eles. Então vamos lá, começa a eliminar as más companhias, porque esse povo está te atrasando. Paulo está falando para a igreja, está desnecessário no que vocês estão acreditando, está desnecessário a companhia com que vocês estão andando. Vocês estão pensando em ficar ouvindo pessoas que estão sem ter o que fazer, é isso. É a gente que é má companhia. Agora pensa comigo, tem pessoas que não têm convicção para pregar o evangelho. Elas não possuem essa convicção. Imagina se Paulo, ele começa a pensar e falar assim, será mesmo que os mortos... Ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus. O problema está quem está em Coríntios que não viu.
Em Corinto, perdão. Quem está lá que não viu e fala assim, por que eu deveria? Deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. O nível do serviço na igreja hoje é uma minoria fazendo e uma maioria recebendo. Você sabe por quê? Deficiência na mensagem do evangelho. Nós não estamos entendendo que os princípios são coerentes, a gente não está vendo coerência. A gente não está vendo motivos nobres, a gente não está entendendo o revestimento de nobreza que foi a formação de uma igreja. A gente olha para uma igreja, a gente olha para ela, a gente olha para isso aqui e fica pensando em investir muito nisso aqui, quando o seu maior patrimônio, patrimônio de uma pessoa, é o outro. É os dons que são cultivados na vida do Cadu. Só que o que acontece com a gente? Se os motivos, meu irmão, presta atenção, são coerentes, a gente precisa ir à luta. Talvez você não precise de um incentivo para pregar o evangelho. Talvez o que você está precisando é olhar para os motivos e falar assim, eles são justos. O que move essa igreja é justo. O que move o meu coração é justo. O que eu estou fazendo aqui tem relevância. Porque vai por mim. As forças já se perdem ao fazer. Tudo que a gente faz, dá, desgasta. Tudo. Paulo falou de se deixar gastar pela igreja dos Coríntios. Então, gasta, tá? Ministério, gasta. Qualquer nível de dedicação ao outro, gasta. Tempo, gasta dinheiro, às vezes. Quando foi que você não perde? Então, se você não perde por alguém, por estar com alguém, por andar com alguém, se você não investe tempo, se você não perde de si por alguém, você nunca investiu em ninguém. Porque todo investimento é isso. Você tira de você e dá para o outro. Gasta. Agora, se você não sabe o motivo, se o motivo para você não é nobre, se o motivo para você não é coerente, se você não tem uma visão clara do que Deus está querendo, do objetivo de Deus com uma igreja, você não se desgasta por ela, você se perde. Uma hora chega e fala, poxa, será justo, cara? Eu estou dando tanto, eu estou oferecendo tanto, será justo isso que está indo de mim para esse povo? Por quê? Por que eu vou dar aqui? Por que eu vou fazer por esse povo? Eu podendo. Sabe o que acontece? E ainda tem indivíduos que trabalham arduamente, mas de maneira mecânica. Esses trabalhos à toa. Não sei se você já encontrou. Talvez o teu trabalho é tão significativo, mas você não encontra significado no que você faz, no que você vive. Na forma como Deus está te levando a viver. Na forma como Deus está te levando a dar por alguém, a fazer por alguém. Por quê? Você está vendo que o seu trabalho é vão. Porque você não está entendendo a coerência dos motivos. Você não está entendendo a grandeza do propósito. Aí o que acontece? Nós começamos a fazer de forma mecânica. Tem gente ligado aí, fazendo. O problema todo é, qual a finalidade do que eles fazem? Eles não sabem. Eles não sabem para quem fazem. Eles não sabem o motivo do que eles se esforçam para ter. Eles não sabem por que querem chegar. Se você fazer uma pergunta, você já viu como que criança faz pergunta? Horrível, sim ou não? Gente, chega uma hora que você pifa. Felipe está na frase de tudo, é um porquê atrás do porquê, literalmente. Eu queria, não estou melhorando, por que nós vamos adorar Jesus? Ah, porque ele nos amou. E por que ele nos amou? É assim. E aí você fala, porque a gente precisava ser resgatado e Deus queria, a gente estava errado com Deus, fazendo coisas besteiras, e Deus foi lá e perdoou a gente. Por quê? Eu acho que, não nessa intensidade, mas todos nós deveríamos falar assim, por que do que eu faço? Seria muito interessante você chegar à conclusão do que você faz, do porquê você faz. Seria muito interessante você parar e achar esse vácuo, essa ausência de propósito, esse vazio, essa coisa insignificante. Não é que não seja significante, é que não tem revestimento de importância para você. Você tem noção que é Deus falando, eu fiz de vocês isso, e é Israel falando, o meu trabalho foi vão? Você tem noção que tem duas expectativas, dois olhares sobre o mesmo foco? Duas interpretações? Jesus está ensinando e um homem chega para ele e fala assim, manda o meu irmão repartir comigo a herança.
Em vez de Jesus fazer, dar uma de bom, querer, olha, para, entrega para o teu irmão, deixa de ser olho grande. Jesus, lá em Lucas 12, verso 16, ele vai contar uma parábola depois de dizer: eu não sou repartidor. Eu não sou o cara que devo julgar quem fica com quem, com qual quantia fica. Então ele vira e fala: Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei. Olha a ideia do homem. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba, aproveite a vida. Vai, viva para você, se põe um pouco na importância. Né? Você é importante também, porque só fazer. Ele cansou de ser um produtor, você entendeu isso? É como se o cara que vende arroz hoje para o nosso país, os produtores, aliás, cansassem e dissessem assim: ah, quer saber, vou reter o arroz. É isso. Aí, de repente, olha o que Jesus disse: mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a sua alma, o que você tem preparado para quem será? Assim, o que ajunta tesouros para si mesmo não é rico para com Deus. A mentalidade do evangelho é que aquilo que chega para nós não fica em nós. Aquilo que chega em nós, aquilo que nos alcança, aquilo que nos beneficia, é para o outro. Você está aí? Então, o que nós estamos aqui? Olha esse texto. Esse texto nos diz o seguinte: a pergunta é: o que você tem preparado para quem será? Quem se beneficia se você morre hoje? Quem recebe? Sabe qual foi o ócio de Salomão em Eclesiastes 2? É vaidade trabalhar. Porque depois de mim, alguém vai pegar meu trabalho. Eu vou me esforçar, eu vou me acabar e eu vou deixar isso para alguém. E eu não sei se quem vem, estava quase que profetizando porque o filho dele foi um tolo, ele vai ser um tolo ou é um sábio. Eu não sei se ele vai usar bem o que eu vou deixar. Então ele está falando: quer saber? É vazio trabalhar. Por que eu vou me acabar comigo, acabar com a minha saúde, me dedicar a isso e depois eu vou dar de bandeja para alguém que eu nem sei se vai ter sabedoria para tocar o que eu dei? Não sei se você já passou por isso. Nós já passamos de um pai falar: eu não compro uma casa não, Deus me livre, eu vivo de aluguel. Que é para depois deixar a herança para filho? Alguém já teve alguma experiência assim? Já teve, nós já tivemos. Mais alguém? Só para saber. Loucura. A Bíblia vai garantir essa mentalidade que os filhos não trabalham para os pais em tesouro para os filhos. Você está aí? Então recebe isso no teu coração. Agora, pensando no cansaço do trabalho, para que tanto esforço para depois reter tudo e dizer: eu vou viver minha vida. Eu vou me cuidar, eu vou focar só em mim. Eu vou descansar, quer saber, eu quero fazer mais nada para ninguém, eu quero parar. Gente, nunca, não existe nenhum momento. Você pode, como brasileiro, se aposentar, mas na vida com Deus, não pense em aposentadoria, vai por mim. O sacerdote, ele chegava um tempo que ele tinha que diminuir o seu ritmo. Já pensou, Kátia? Sacrificar um animal para um velhinho? Você já pensou? É porque você pensa que é tudo muito tranquilo, né? É muito religioso na sua mente, mas era a Vera. Tinha que fazer esforço, tinha que sacrificar, tinha que passar tempo ali, em pé. Sabe qual era a atividade do sacerdote? Mudava. Ele passava a ajudar os mais novos, orientar os mais novos, mas ele não deixava de trabalhar. Brasileiro, o sonho nosso é INSS. Sim ou não? E também tem as aposentadorias privadas. Você fala: olha, eu vou. Tudo bem, meu irmão, se planeje para parar uma atividade, mas parar a vida, louco. Você vai trabalhar tanto pelo teu INSS. E o que será de você porque vão pedir a tua alma? O que vai acontecer com isso que você se dedicou para ter? Presta atenção aqui numa coisa. Você se graduou. Glória a Deus por isso. Façam faculdade, amém, gente? Sirvam o nosso país, sirvam as pessoas. Agora vamos lá. Eu falei sirvam as pessoas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje é o teu fim, louco, pedem a tua alma hoje,
e você está nessa atitude insana de viver para si, eu quero perguntar uma coisa: qual é o resultado do que você está aplicando força e mais força para ter, para ser? O que vai resultar disso tudo que você investiu até agora? Hoje, vamos pensar hoje. Sabe que a gente já falou, né? Amanhã, ninguém sabe aqui. É loucura falar, iremos para tal cidade, passaremos, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos lá 1 ano, negociaremos e obteremos lucro. Ele diz, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Isso é o Tiago, que nós já lemos em outra mensagem sobre propósito. Você entendeu como é que o negócio está vivo? Eu não estudei outra mensagem para vir aqui. É alguma coisa do Espírito Santo resistindo a talvez a nossa dureza de coração e falando, gente, vocês precisam repensar a vida de vocês e o que Deus espera de vocês, porque não está proporcional. Sabe por quê, meu irmão? Morre com você um pós-graduado, morre com você um graduado, morre com você, sei lá o que tu tem, o que você é. Agora eu te falo, o que de você fica? Ajuntou para si, investiu em si. É um poço de investimento, mas para o outro. Sabe, será que vão ficar no teu enterro tendo que fazer força? Força, porque... Mas era divertido, mas era isso, mas era aquilo. Será que vai ter que ficar fazendo força? Olha, teve um dia que falou assim, assado. Pô, foi muito legal. A gente foi pro... Olha, eis aí um vascaíno. Fala de Vasco hoje não e nem ri. Tô bem não. Você sabe o que vai falar de você? Não ficar inventando. Eu não falo de morto, tá? Nem santifico, nem mando para o céu, nem mando para o inferno, não falo nada a respeito de quem está ali. A gente fala para quem vive, né? Se dirige a quem está aqui. O que eu estou querendo dizer? Vamos ficar tentando arrumar adjetivos para nós, Roberto? Pô, esse pastor aí era legal quando falava. Fala para mim. Você já se pegou assim, já? Perdeu um parente que tu fala assim, foi cedo, foi tarde. Aí tu olha pro caixão e fala assim, caraca, lá no fundo, mano, eu perdi. Mas quem foi essa pessoa para todo mundo? Viveu para ele. Fala para mim, meu irmão, vamos jogar limpo. Por favor, libertação. Senão a gente não vive a forma como Deus quer que a gente viva. A gente fica tentando santificar. E sabe qual é a verdade? O fechamento da tua vida. Você não vai estar aqui para ver. Se tivesse, talvez você repensaria hoje a tua história. Vão dizer, um excelente pai. Por quê? Estava extremamente ausente para botar comida dentro de casa. Será que os seus filhos terão essa memória de excelente pai? Porque a esposa talvez era consumista e ficava dentro de casa, era mais dona de casa. Estou só criando uma hipótese, levantando uma hipótese aqui. Aí vamos lá. A mulher era consumista, o cara dava tudo. Um excelente pai, extremamente ausente, um esposo ausente, um amigo ausente, um cristão ausente, mas extremamente suprido desse mundo. E aí a gente vai arrumar um adjetivo. Trabalhador, hein? Só reclamava do serviço, só fazia sem excelência. Todo mundo era marcado pela incompetência dele com a empresa dele. Não era apontado como um cristão sério dentro de onde fazia lá o seu trabalho. Mas a gente fica tentando santificar a vida daquela pessoa porque não teve um propósito. Você olha e fala assim, gente, é um ócio para essa pessoa que parta e deixe buraco, irmão. Parta e deixa Josué pensando o que fazer. Ele já tinha sido ungido, era só entrar no lugar. Ele falou, Deus teve que vir, Deus é um consolador nato, tá? Falou, Moisés, meu servo é morto. Não sei se você sabe, morreu. Agora é com você. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Você só vai substituir o maior homem que esse povo conheceu até agora. A lei não vai ser a lei de Josué, não vai ser a lei de Abraão. O que vai perdurar no coração dos israelitas vai ser a lei de Moisés. O homem que falou com Deus cara a cara, que Deus falou, eu falo com ele cara a cara. Profeta eu falo por enigma, sonho, visões. Com ele não, é como um amigo. Eu olho nos olhos dele e falo com ele. Aí Josué se vê assim, agora eu tenho que substituir o cara. Meu irmão, é nesse nível.
Por favor, preste atenção, não é para a tua importância. É para as pessoas olharem e falar assim, meu Deus. Quantos aqui conhecem a Bíblia Shedd? Quantos aqui conhecem Russell Shedd? Ah, que tristeza. Deu uma agonia agora. Russell Shedd é um missionáriozinho, um senhorzinho que pregava, meu irmão, até assim, ó, ele tinha algum tipo de deficiência. Esse homem veio para o nosso país ser missionário aqui. Abriu uma publicadora aqui, lançou livros, lançou uma das melhores bíblias de estudo. Dr. Russell Shedd, que faleceu, se não me falha a memória, que em 2018. Eu fui muito marcado. Morreu muita gente boa, muita gente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, parece que os homens de Deus estão levantando a mão na adoração, Deus está puxando. Senhor, é só um sinal de adoração, de rendição, não é morte, não. Tem outros. Só que você tem indivíduos que, quando eles partem, tu sente assim, caraca, e agora? Esse cara preenchia. Sim, vai ter alguma coisa que vai ter que ser ajustado, porque tem que ter uma continuidade aqui. Por isso que eu sou a favor de pensar sucessão sempre, para tudo. Amém, irmãos? O que inicia em nós não para em nós, tem que ter poder de continuidade. Louco, para quem você está fazendo tudo isso? Você está construindo isso para quê? Você está pensando nesse projeto para quê? Por que você quer celeiros maiores? Ele está perguntando assim, você só quer para você, né? Você só quer dar folga para a tua alma. É por isso. Eu trabalho para descansar, eu trabalho para aposentar. Você já está morto. Você já está ausente. É interessante que Israel fala assim, cansei. Minha força foi e eu fiz à toa. Cansei. Vamos falar de cansaço. Gálatas 6, 9, 10. É interessante que nos fala que o bem faz cansar. Fazer o bem faz cansar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer o bem cansa, gente. Fazer as coisas certas cansa. Fazer o que tem que ser feito cansa. Cansa. Quem você vê lá no Instagram, tendo aquela vida amostrada ali, para todos verem, exibida, de malha e faz isso e faz aquilo. Gente, não pensa, essas pessoas não falam do esgotamento que sentem, do esgotamento mental que é ser pai, mãe. Ninguém fala disso, ninguém chega igual um louco de noite, de madrugada, falando, hoje senti vontade de matar o meu filho. Gente, por favor, eu fiquei por um fio de tacar na parede. Ô, gente, por favor, é isso aí, ó. É a mentira da maternidade, da paternidade, que todo mundo é excelente pai. Tinha uma frase ontem que vimos num vídeo que faz todo sentido. Diz assim, a maternidade só é difícil para boas mães. É verdade. Verdade, soltar no quintal, deixar com alguém, fazer vó, criar neto. Deixar o teu filho à vontade, explorando o mundo sem a sua supervisão, sabendo que a maturidade dele não dá conta de certas experiências que ele está tendo, porque você não está supervisionando. Está acessando certos vídeos, será que ele tem maturidade para assistir? Mas você não pode estar perto, você tem que botar a televisão para distrair, para você fazer alguma coisa. Ai, porque você não sabe como é. Isso só é difícil para quem é bom. Distrair uma criança o dia inteiro, quando vai para a soneca, tu fala assim, que durma 5 horas seguidas, em nome de Jesus. Espírito de sono que vem sobre Israel, vem sobre essa criança, que está até hoje dormindo. Deus me livre, vem agora, Senhor. Assim como o Senhor fez Abraão dormir para tirar... Não, a costela foi de Adão. Abraão dormiu lá no outro, lá no sacrifício de Gênesis 15. Mas também os 2 sonos que o Senhor fez. O Senhor fez uma cirurgia, Adão não sentiu nada. No final ele está falando, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Estava anestesiado, meu irmão. Na base da morfina. Viu? Deus faz dormir profundamente. Cansa. Cansa ou não cansa, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Ser pastor cansa muito. Cansa muito.
Teve umas férias. Férias. Deus, olha a mentira que eu ia contando. Teve uns dias que eu tive a oportunidade de meu sogro e minha sogra alugaram uma casa, eu fui passar uns 10 dias, eu acho, lá. Igual as tuas férias. Todo ano é assim, né? Aí, tô lá. Cara, na praia pegava o sinal do telefone. Por quê? Por que o diabo ficava assim no sinal de casa e na praia, no lugar do lazer? Aí a gente ficava evitando. Evitava, porque tô descansando, né? Aí você tem que ver as causas nobres que as pessoas entram em contato com o pastor. Tem uns que vai morrer alguém, um atentado, e a pessoa não vai contar. Aí vem as causas nobres. Ah, no curso nós estamos com problema e eu não sei o que fazer. Era um curso que a pessoa estava dando. Ela é líder do curso por isso. Mas tinha que ser a gente, os super pastores, a resolver esse enorme problema. Tem que começar a entender o conselho de Jetro. As coisas que vocês não derem conta, traz para a gente. O que der conta, resolve. Sabe, no teu trabalho, você é visto assim. Todo pequeno. Vamos lá, te deram uma tarefa. Tira esse copo e ponha em outro lugar. Tem gente que fica assim, ó. O que você está fazendo? Eu não sei onde colocar. Mas você não ia perguntar, você ia ficar segurando o copo? Mas você falou que não podia estar ali. Gente, que medo é esse? Que medo de errar. Proatividade está sumindo, gente, criem filhos proativos. Não fala tudo o que fazer, propõe. Chega para a criança. Eu falo, Felipe, o que o papai falou? E deixa ele repetir, fica igual dois doidos. Eu já dei a ordem, por que eu vou dar a ordem de novo? Não, é criança. Criança? Pergunta o que o papai... Faz essa frase aqui, ó. O que eu falei sobre esse copo? Faz essa pergunta. Tu vai se surpreender, vai entender que tem mais maturidade que você. Você fica igual um doido falando, não pode, papai falou que não pode! Mas você falou uma, duas, três, e ele continua mexendo. Experimenta perguntar o que você falou do copo. Vamos lá, ponha o indivíduo para agir, não fica só sobre ele, só sobre ele. Você está aí, irmão? Então preste atenção aqui, voltando ao cansaço. É bom, mas cansa. Cansa ministrar louvor, cansa ofertar na vida de pessoas. Tudo isso pode cansar. Cansa todo domingo. Se não tiver uma força que motiva, você não vê um propósito. Você começa a inventar desculpinha. Uma chuva dessa é um prato feito para alguns. A gente observa escala de ministério, gente, não é os únicos dias que você tem que estar na igreja. Isso eu me refiro para todos os ministérios. Por que você pode cumprir na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, os dias do ministério e você não pode vir no culto? A gente observa. Então preste atenção aqui. Tudo cansa. Tudo que tira de nós desprende. Passar esse tempo aí, ouvindo a palavra, cansa. Pode estar bom, pode estar ruim, não importa. Cansa. Sim ou não? Cansa desde recolocar no YouTube, cansa ligar a luz, cansa projetar. Ainda mais que o pastor bota uns 50 versículos, nunca vi para gostar de botar textos longos para se projetar. Projeta mais um aí para mim. O vigor, com o tempo, ele vai ficando pior. Presta atenção aqui. Com o avanço da idade, depois dos 35, eu dou uma sugestão a todo mundo. Uma coisa que não pode faltar na vida de ninguém daí para frente. Antes, a gente estava 35, porque eu estou no auge do momento, eu estou vendo que a coisa pega mesmo. Faça exercício. Pega teu corpinho, bota para movimentar. Cara, eu fui no ortopedista, o ortopedista virou e falou assim, o que tu sente? Eu falei, uma dor aqui, não sei o quê. Bateu o raio-x e falou, tá tudo bem, cara. Não, calma, vou começar do começo. Eu tenho um problema no pescoço, uma dor, porque eu trabalho assim. Aí ele bateu lá e falou, tá tudo bem, cara. Agora, você faz exercício, você não tem músculo. Tá tudo na base do ligamento, dos ossos, tá tudo forçando, você não tem músculo. Caraca! Tipo, e aqui? E aqui? E aqui? E aqui? O que é isso aqui? Esse calombinho aqui? É gordura? Mole isso, cara.
Cuidado, você só tem os ossos. Eu ainda tem mais gordurinha para segurar. Hein? Voltei nele. Gente, por muito pouco, cara. Eu não insulto aquele doutor. Bateu a foto do joelho, falei, tô sentindo uma dor aqui. Acho que ele pensa, meu Deus, que jovem com dor, cara. Eu olhava lá no histórico e falava, pescoço, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Tava assim, literalmente. Eu torci o pé, o pescoço tava ruim, eu quebrei o dedo, tudo com esse cara. Por último, eu falei, a agenda dele tá cheia? No dedo? Eu falei, a agenda dele tá cheia, né? Deixa cheia. Bota a nota doutora aí, deve ser muito boa também. Ele virou no joelho e falou o quê? Movimentos. Mas olha que interessante, Isaías 40, 28 a 31, ele fala que até o jovem se cansa. Ele está falando, Deus não cansa, mas o jovem se cansa. O moço se cansa. Aí ele vai dizer que Deus é quem fortalece, que Deus é quem fortalece o cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O verso 29. Então preste atenção aqui. Não nos importa, meu irmão, preste atenção. Os jovens de hoje estão tendo burnout. Os jovens de hoje estão cansando por excesso. Os jovens de hoje estão se fadigando. Nós somos uma geração do meme do café. Não sou ninguém sem meu café. Tudo bem, acenda a luz vermelha. Amo café. Todo mundo sabe. Amo café, gosto de fazer cappuccino, gosto de tomar um bom café. Mas tem gente que não está funcionando por outros motivos. E até o excesso de café produz cansaço. O teu corpo começa a viciar naquele estímulo, e quando aquele estímulo não vem, o teu corpo não funciona. Então para. Talvez está na hora de você reaver, diminuir o café e começar a estimular o seu corpo por outras coisas. Primeira coisa do dia, faz um polichinelo e uma flexão. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Está servindo para você? Eu estou indo pelo lado natural para a gente chegar no outro ponto. Sabe por quê? Tem gente que não tem feito estímulo nenhum para a vida cristã. Nós estamos nos fadigando de coisas que nós nunca poderíamos deixar passar o seu valor. Nós não estamos entendendo que a piedade é um exercício, conforme Paulo fala. Meu irmão, é fazendo, é se dando. Quando eu chego em casa, literalmente, dá vontade de falar assim, Senhor, reúne as malas e me leva. De tão cansado que tu sai daqui. Segunda-feira tu tá pensando, já é essa aqui que eu vou pregar? Você entendeu, meu irmão? Chega segunda, você tem que se relembrar. É assim. Você acorda do nada, 4 horas da manhã, não sei como é que é aquele demônio, o despertador. Grita no teu ouvido, não parece que é um grito que ele dá? Você acorda e olha para sua esposa apaixonado, você assovia o tempo chuvoso, hein? Você se lembra de tudo, não é, Paulinho? Faz força, sobe em cima da moto, brum, aí tu pensa, meu Deus, tem todos os perigos que eu vou ter que enfrentar agora. Aí você começa, será que vale a pena? Que loucura, para que isso tudo? Aí o Paulinho pensa, eu fiz um guri, quis macetear, Paulinho. Ele botou a esposa para ser cabeleireira, você sabe por quê, né? Todo o dinheiro de mulher vai aí, cara. Paulinho falou, Senhor, fala o coração dela, Senhor. Cabeleireira, pai. Ele já deve estar orando para que tenha manicure naquele salão lá. Não tem nada surgindo no teu coração, alguém falando, André, se quiser colocar uma manicure aí, pedicure, toma aí. Né, Paulinho? Aí, brincadeiras à parte, vem cá. Você se desperta, sim ou não? Você se desperta, você já sabia. Presta atenção aqui. Os seus olhos abertos, seu corpo de pé, não é você acordado? Quem sabia disso? Despertar não é isso, gente. Uma coisa que lemos no artigo, eu faço sempre que posso. Agora infelizmente, eu faço na sala, toda vez que eu vou. Hoje eu não fiz, eu fiquei incomodado. É um ritual meu. Eu vou na sala e abro a janela assim e vejo a luz do sol. Eu deixo a luz do sol, pum, me impactar. É para isso, a luz do sol ela nos acorda. Tô tentando, viu, Vitor? Só cultura, Vitor. E humilde a beça. Eu tô tentando voltar à prática do exercício físico nesses primeiros momentozinhos. Tá uma luta. Consegui 1, 2, 3 dias numa semana, na outra já foi atropelado pela obra, atropelado pelas coisas da igreja e atrapalhou tudo. Mas
Preste atenção. Tem alguns de vocês que vêm para a igreja, mas seus olhos estão abertos, seu corpo está de pé, mas você não está despertado. Tem que despertar. Tem que despertar, entende isso? Não é olhos abertos e corpo em pé que você está acordado. Tem gente dormindo, e tem que acordar. Alguma coisa tem que ser esse estímulo que você precisa buscar. Alguma coisa tem que te motivar. E vai por mim, olhar para a igreja, sentir pena do pastor, sentir pena da igreja, sentir pena do local, sentir pena do que for, não vai despertar você para a nobreza dos projetos que Deus tem. Você precisa meditar, sabe? Tem aí, ó, vai entrar nos 2 últimos meses. Por favor, repensa tudo o que você vai fazer, porque já começaram a surgir os memes e tá feio. A pessoa vem e fala assim, olha aqui, ó, eis uma pessoa que prometeu que ia fazer exercício esse ano e ainda não fez nenhum. Aí o pessoal, bate foto, né? Já começaram a surgir esses memes. Você sabe por quê? Porque toda virada de ano é uma oportunidade nova para a gente esquematizar a vida, e toda virada de ano está a gente nos mesmos projetos dos 50 anos atrás. A gente precisa zerar essas listas e entender uma coisa. Tem gente aqui que não tem energia nenhuma para a vida. Eu falei para os jovens lá na Secref e falo aqui também. Se o teu pai ou tua mãe falar para você que você não tem, ai meu filho, você está muito desgastando, você está muito cansado. Você não vai ter. O cansaço meu é diferente do teu. Que o teu pai e tua mãe seja calado em nome de Jesus. Vai, encara trabalho, faculdade, cursinho de madrugada. Você pode virar à noite trabalhando. Eu não posso. Não, gente, vocês têm que ter energia. Os jovens estão mais cansados do que nós. Bota uma obra aí para você ver, gente. É eu capinando e os jovens olhando. Estou falando besteira, gente? O que está acontecendo? Mãe, pai, catuca o pé dele, catuca tudo, arranca a coberta e fala, vamos embora, meu filho. E lembra da luz do sol? Faz ela entrar. Vamos embora, morcego. Tu não é o Batman? Sai da caverna. É isso, Duda. Tá na hora do balé, do cursinho. Tem que ficar igual uma louca. É isso. Ai, eu tô com pena do meu filho. Ai, que será dele? Vai dar burnout? Os jovens não têm um boleto, o pai tá com... Não tem pena não, por favor. Encrenca com a vida dele. Ainda arruma um cachorro para ele cuidar. Aí não. Um pet chato, daquele que tem que ficar do lado, senão deprime. Isso, tem que... Para eles sentirem como é que vai ser a vida com filhos. Você é pai de pet. Pronto, você é pai de pet, meu filho. Agora, o pastor falou lá, pai de pet. Dá um hamster e fala, tem que levar para onde você for. Tem que encrencar, a gente tem que turbilhar a vida desses jovens. Gente, quando a gente era mais novo na igreja, presta atenção aqui, era o dia inteiro limpando a igreja, só os jovens. Vocês veem alguma inversão aqui? Era o dia inteiro. E chegava à noite, estava lá no congresso, pulando. Os louvores hoje já estão desanimados, porque não pode mandar o povo pular, o povo pula assim. Tipo, vai crendo, eu tô pulando. A gente está no modo poupando energia. Você já viu que quando o teu notebook está com pouco, ele fala o quê? Isso é celular, é tudo. E você também. Ensina para sua mente que você não pensa mais. Ensina para o seu corpo que você não se move mais. Você vai ver. Ele se adapta. É muito sinistro. Eu tenho metabolismo lento. Eu tenho. Mas quando eu ativo ele... Vocês lembram, né? O falecido Joseph, ele chegou e falou assim, pastor, não. O que você fez? Eu falei assim, hã? Ele fez assim mesmo. O que você fez? Eu falei, o que, Joseph? Aí ele falou assim, cara, tu perdeu barriga, isso não pode, isso não pode. Aí eu achei engraçada a sinceridade dele. Falei, cara, fiz aquilo tudo que a gente faz, exercício, comer direito. Aí ele falou assim, caraca, cara, eu nunca vi ninguém emagrecer e perder barriga. Era o kefir, meu irmão. Poxa, hora aí, porque o bichinho tá lá. Agora eu tenho de água, quem quiser aí de água, tô doando. Aí, faz o teu filho virar filho de kefir. Pai de kefir, aliás, vamos.
Então, presta atenção. Se o seu filho não tiver um kefir na casa dele, lá em casa tem um que está precisando de um pai. Então, o cansaço, ele vem. Vai vir. Amém, gente? A gente vai ter uma imersão agora. Vocês não estão assim, vocês estão lentos como igreja. Meu Deus. Você sabe por que a imersão não é um encontro? Encontro. Lasca aspa aí que você vai entender. Vem, você vai entender que não é encontro. É um retiro da nossa igreja. Mas por que não é num sítio? Porque vocês estão lentos. A vida de vocês como igreja é parada. Se a gente começa na atividade... Vamos lá, meu irmão. Nós estamos tentando trazer um aulão aqui de CrossFit. Quem vem? Sério mesmo? Deixa eu ver. 1, 2, 3... sábado de tarde. Tu é jovem, Ingrid. De manhã trabalha com Pilates. Ingrid agora está trabalhando com Pilates. Você que precisa, procura Ingrid. E de tarde a gente vai estar aqui no CrossFit. Aí, Michele. Presta atenção aqui. É algum exercício desse aí. Aquele que eu falo que o professor quase infarta nós. Vai, mais, você pode mais, você tá... O cardíaco tá... lembrei. Olha aqui pra mim. Burp nessa aula, acho que é um tiro no pé pra propaganda que ele quer fazer do negócio dele. Sim ou não, Cadu? Começar por um exercício que ninguém consegue executar, Kátia? Fala aí. Então presta atenção. Por isso que nós estamos fazendo a imersão aqui. Você vai dormir em casa, você vai comer bem e por um preço que eu nem sei. Deu uma louca no patrão, né? Custa o exagero de R$50 3 dias para comer. Nada mais. A gente não ganha nem um centavo, aliás, a igreja vai perder. Então, cansaço vem. Vem ou não vem? Vem, gente. Você já se sentiu cansado de grupo pequeno, Michel de louvor? Já? Isso aí. Cansa pregar. Tudo isso cansa. Toda atividade cansa. Toda. O que a gente precisa fazer é lembrar que Deus ele tem um lugar de renovo para nós. Então, se Deus refaz as nossas forças, nós precisamos nos atentar para esse posicionamento de refazer as forças. É tempo de você olhar para o seu grupo pequeno, olhar para a igreja, olhar para tudo e falar assim, por que nós estamos aqui? Você entendeu? Temos que nos lembrar dos motivos. Os motivos são as nossas forças, é a nossa ativação, é aquilo que nos desperta, mesmo que os nossos olhos estejam abertos, nosso corpo esteja de pé, e nós não estejamos acordados. Os motivos nos despertam quando você lembra daquilo que você realmente deve fazer. Deus trabalha, presta atenção, para um propósito específico. Lá em Isaías 49:2, a Duda vai colocar para nós, o nosso texto base aqui diz: Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. É um propósito específico dentro do propósito divino. Estamos juntos aí? Presta atenção aqui. Deus faz a boca uma espada aguda, bota a sombra da mão, e então vai pegar a flecha, vai fazer ela ficar aguda, pronta para acertar, mas vai guardar. Ele falou, é por um tempo. Ele está respondendo a Israel. Vocês estão se queixando do cansaço, mas não é para agora. Sabe o que eu estou sentindo? Eu falo isso com a pastora, eu queria muito ter... Eu não queria ser profeta do óbvio, eu queria ter mais especificidade no que eu vou falar agora. Eu acredito que tem algo para ser ativado aqui. A gente vai ver alguma coisa muito diferente, gente, muito diferente da nossa história como igreja. É um tempo diferente, muito esquisito. Está tudo muito mudado. Os discipulados estão mudados, os propósitos das pessoas que procuram discipulado estão mudado. Não tem gente mongando, não tem gente falando, eu te chamei aqui, pastor, para saber, os dinossauros existiram? Oh, meu irmão, vai no museu. Pelo amor de Deus, não me faça essa pergunta não. Para quê? O que muda? Mas por que foi o Big Bang? Foi, irmão, foi o Big Bang, pronto. Teoria da evolução? Não. Foi o Big Bang. Tá aí, pronto, tá a resposta. Ó, é? O que mudou? O que mudou? Fala para mim. É aquela famosa pergunta, Adão tinha umbigo? É interessante. É uma boa discussão. Hein? É interessante que Deus sabe nos guardar. João Batista ficou a vida inteira no deserto para sair alguns anos, perdeu o pescoço, cumpriu o propósito. Davi foi ungido a rei. Os irmãos deles ouviram, os irmãos que vão servir o rei, Saul. Davi foi ungido a rei.
Sabe o que a Bíblia diz? E Samuel voltou para, eu esqueci a cidade, e Davi voltou para o pasto. Que vidão, hein? Agora eu sou rei. Acho que Davi ficou assim. O que muda? Um dia um homem, Amã, tenta matar os judeus. De repente tinha uma rainha, Esther. Lembra? O tio dela manda um recadinho para ela, fala assim, o cara conseguiu a autorização do rei para matar todos nós. E lembre-se, você também é judia. Vai sobrar para você. Aí sabe qual é a questão que ele fala? Será que não foi para esse tempo que você estava aí, para esse propósito? Deus esconde a gente. Gente, é fato, Jesus ele viveu uma vida comum por 30 anos. Ninguém sabia. Quando o povo vê os milagres, eles se assustam. Estamos juntos? É um susto os milagres de Jesus para aqueles que conviveram com ele. Então deixa eu te falar, lembrando de tudo, eu fui extremamente tocado no discipulado aqui quando caiu minha ficha. Eu lembrei da palavra. Eu lembrei do que Deus falou comigo. E sabe, João Batista ficou no deserto até o dia que haveria de se manifestar a Israel. Então preste atenção. Deus ele sabe fazer você ficar pronto, guardado. Você sabe por quê? Vem o meu próximo ponto. Porque propósito precisa ser discernido. Se ele não é bem compreendido, ele não é bem vivido, ele não é bem servido, ele não é bem a dedicação a ele é menor do que deveria. Havia uma clara compreensão do chamado, sim ou não? Eles falam, nós fomos chamados desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, nós fomos feitos uma espada aguda nos nossos lábios, Deus já fez tudo, me poliu, me tornou uma flecha bem certa para atingir o alvo. Mas agora, o que ele fala? Olha que interessante, 49, 5 e 6. Olha esse verso aí comigo. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Presta isso aqui. Olha isso aqui. Ele fala, ele me chamou para trazer de volta Jacó de volta, para reunir Israel. Na cabeça dos israelitas, era só o seguinte, Deus vai nos espalhar e eu, servo do Senhor, estou para esse tempo para reunir o povo de volta. Estamos juntos? Para eles o propósito era esse. Aí vem Deus. Volta, por favor. Mas agora diz quem? O Senhor que me formou. Aí ele fala que me colocou para trazer de volta. 6. Sim, ele diz o quê? 2 pontos. Aspas. Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Eles estavam pensando, gente, um projeto de uma nação reunida novamente, restabelecida, restaurada. Deus estava vendo as nações da terra sendo tomadas. Vem cá. Eu já ouvi em sala de teologia. Os judeus abriram mão da salvação. Por isso que Jesus nos salvou. Porque veio para os que era seu, mas os seus os rejeitaram. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que você não enxerga, o que eu não enxergo, que está claro nas Escrituras, de que Deus sempre quis salvar a todos em uma proporção global. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. E então virá o fim. É tudo muito amplo. Só que a nossa visão de propósito é limitada. A gente enxerga com aquilo que toca a nossa vida. Meu irmão, você sabe o que tem? Que tem de brasileiro agora nessa situação lá em Israel? Sabe por quê? Porque são descendentes de judeus. Eles receberam o direito de voltar à terra. Se você chega lá e fala, sou um cidadão, você comprova a sua descendência, você é assumido pelo governo como cidadão, você vê direitos de cidadão de Israel. Agora olha o que está acontecendo. Eles estavam pensando num projeto pequenininho, por isso que a Bíblia diz, não me falha a memória, perdão, nem vou citar tão específico, mas Mateus, lá do 20 ao 21, capítulo, desses 2 capítulos, lá no 40 e tanto, de um desses 2 capítulos, está escrito que Deus tirou o reino de Israel e deu para uma nação que vai entregar seus frutos. Sabe por quê?
porque sempre foi o propósito fazer algo amplo, e eles sempre visualizaram de um modo egocêntrico, centrado naquilo que beneficia. Olha, não é melhor a gente pensar assim, pastor? Sem de recuperação não, pastor. Ar-condicionado. Para nós. Vamos pensar aqui para dentro, vamos melhorar os cultos, vamos pensar a nossa ortodoxia, a nossa coisa chata de Deus, hein? Você. Meu irmão, objetividade, qual foi a finalidade com que fomos estabelecidos? A gente precisa saber disso o quanto antes. Quando a gente não discerne, o que acontece? Nós ficamos retendo, diminuindo, comprimindo, apertando aquilo que Deus chamou de grande. Preste atenção, Deus não tem nenhuma dificuldade em fazer algo grande através de nós. Abraão, teu nome será grande. O problema de Deus é quando nós passamos a nos vangloriar da grandeza dele em nós, porque Deus já tinha falado, Deus seria engrandecido em Israel. Aí no verso 6, o que ele vai dizer? Para você, isso é muito pouco. Ele está falando, gente, vocês pensam de forma micro. Eu não consigo, lembra? Frasezinha que você está ouvindo de mim em todas essas mensagens de propósito. Eu não consigo ver a igreja como algo micro. Eu não consigo. Pastor, você está falando por causa das multiplicações, sei o quê? Não, por causa do que eu entendi. Se é pequeno, eu entendi errado. Como que a gente chega até os confins? Fala para mim, Anselmo. Como é que a gente participa disso? Não, a gente não tem que participar disso, tem que ficar aqui em Figueira. Meu irmão, Vinícius está indo para a Índia. Amém? A gente tem que ir junto com ele. Dá R$1 de Pix, R$1 de Pix. Fala, eu estou junto aí. Quando eu puder, aumento para 2. Quando eu puder, aumento para 5. Tá aí. Tem que ser assim. Você tem que olhar e falar assim, peraí, Deus quer varrer as nações? Então eu vou orar por isso. Você tem que olhar e falar assim, peraí, as nações, Figueira está dentro das nações. Não sei se você sabe, mas Figueira está dentro do Brasil, que é uma nação também, que precisa também ser alcançada. E por sinal, aqui tem um falso evangelho sendo pregado e você precisa ser resposta para isso. Então eles pensavam na salvação de Israel, restauração de Israel, e Deus pensava nos povos da terra sendo alcançado por meio do seu povo, que seria restabelecido. Oh, meu Deus! Você não entende que aquilo que toca a sua vida, aquilo que acontece com você, não se resume a você? Fala para mim. Abraão chegou um dia, ele falou, estou sem filho, poxa, estou sem filho. Quer saber? Meu escravo nascido na minha casa vai ser meu herdeiro. Acabei, resolvi. Eu agora sou o cara suprido. Deus não resolveu, eu resolvi para mim, pastor. Deus, estou esperando de Deus não fala nada. Gênesis 15, 5, então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele lhe disse, assim será a sua posteridade. Ele está falando, Abraão, você está se incomodando com o filho 1? É estrela, Abraão. Você não entendeu, foi nada. Aí você sabe o que Apocalipse... Agora a Duda tem que colocar 7, 9. O que Apocalipse vai falar? Da visão do céu, dos remidos, do Senhor, daqueles que vão ser salvos. Olha aí, eu vou ler junto com você, está ali também. Depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém... Foi isso que Abraão aconteceu, ele viu, quando não tinha um filho. Só que Deus estava falando, Abraão, não se trata de você, se trata do que eu quero fazer através de você, Abraão. Você está... Procura, vai, conta as estrelas. 1, 2... Peraí, eu comecei isso aqui? Peraí. 1, 2... Ele está falando, não está conseguindo, não dá, Abraão. É isso que eu vou fazer. Quando chega em Apocalipse, ninguém podia contar a multidão que Deus estava trazendo. Deus fez ou não fez? 1 Coríntios 15, depois do apóstolo Paulo chamá-los novamente à doutrina, à sã doutrina, a vida forte com Deus, lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 58, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Em outra versão, portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre no Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Gente, se tem uma coisa que você pode ter certeza que você não está fazendo que é à toa, é para Deus. O restante eu não posso dar conta de nada, porque se tudo não for relacionado àquilo que Deus espera, é vento. Você só está perseguindo uma coisa que amanhã vai te dar uma canseira e uma falta de significado. E Salomão já te ajudou com isso, irmão. Então, desesperança logo. Pastor, eu tinha um sonho de uma profissão, é errado? Muito pelo contrário. Como isso te conecta ao outro? Pastor, eu tinha um sonho de um ministério, é errado?
Muito pelo contrário. Como isso te conecta ao outro? Não, a gente não pode pensar. Eu falei isso com a liderança. A Bíblia fala que se você almeja, a palavra almejar é esticar-se a ponto de tocar. É um nível de esforço. Estava falando com eles, almeja o episcopado. Parece ser humildade. Fala, eu não quero ser pastor. Que humildade furada é essa, meu irmão? Por favor. Então quer dizer que eu sou soberbo? Porque o dia que eu entendi, eu quis. Então, desculpa, você é pastoreado por um soberbo. E agora? Vamos resolver essa queda de braço aí. Por favor, resolve tuas feridas. Resolve teus problemas. Você tem que ser para o outro. Você tem que ser para o outro. Deus só te estabelece naquilo que Ele fez você pensar, querer, para aquilo que Ele te aprontou quando você pensa o outro. Gente, essa mentalidade precisa entrar dentro de nós. Você é uma resposta para a dor de alguém. Você é uma resposta para a vida de alguém. O casamento de alguém, a paternidade de alguém, alguma coisa você é a resposta. Agora, tem que deixá-lo te aprontar, tem que ver tudo que é específico que ele te chama pelo nome, e tem que saber de uma coisa: nenhum trabalho do Senhor é vão. Então ele está falando, faz muito, faz mais, se dê mais. Tá muito, irmão? Tá pouco? Tá pouco, tá pouco. Se você deixar algum trabalho furado, seu trabalho, seu emprego lá, vai trazer um prejuízo financeiro. Depois a empresa se recupera. Como é que a gente faz com uma alma que se perde? Nunca, nunca. Deus é soberano, mas estou dizendo o seguinte: por que você não está trabalhando como deveria e como Deus espera para a salvação de alguém? Como é que vai ficar isso aí? Paulo disse que estava limpo do sangue dos Efésios. Será que você não está sujo do sangue de alguém? É a mentalidade de Paulo, não é Novo Testamento trazendo a ideia do profeta Ezequiel sobre que quando Deus manda anunciar e fazer converter o coração de um ímpio e a gente não faz, a gente paga pelo sangue daquela pessoa. Paulo traz essa ideia para falar: eu não, anunciei tudo que Deus mandou, estou limpo do teu sangue. Nós vamos orar. Eu vejo o clima de diálogo, eu vejo o clima de bater um papo com Deus. Falar: Deus, eu decido a minha vida hoje. Eu sei quem eu sou, eu sei para o que sou, eu sei para o que vim, eu sei para o que devo fazer. E eu quero ser misericordioso com você, no sentido de, pastor, tem alguma coisa que me trava, tem alguma ideia que me trava. Tá tudo bem, irmão, vamos trabalhar sua identidade, vamos aguçar, vamos afiar você, vamos fazer alguma coisa a teu respeito, mas o que você não pode ficar é travado, inútil, inutilizado. Se você está se sentindo escondido, se você não está se sentindo escondido, tipo, parece que as coisas não andam, parece que Deus não me posiciona, fique em paz. Ele está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. E uma flecha bem trabalhada, não é possível que ele ia dar um tiro todo torto, ou um tiro todo insignificante. Deus sabe porque ele pôs essa igreja aqui nesse lugar. Vamos lá, irmãos. Você pode orar por sua vida? Não, por favor. Deus te salvou. Não é possível que isso agora te torne uma pessoa tão sem sentido e significado. Por favor, não faça a igreja de Jesus ser reduzida a nada. Pastor, eu não vejo mais sentido na igreja. Eu não tenho força para fazer pela igreja, porque eu não vejo a importância disso tudo, pastor. Isso, irmão, essa deve ser então o seu nível de confissão a Deus. Ele não vai te julgar, ele vai te posicionar. Você precisa talvez de um guia melhor, de alguém que te oriente melhor. Tem algum nível de polidez, né? Tem algum nível de afiar a ponta do arco que você é, da flecha que você é. Em nome de Jesus, Pai. Aqui reúne o teu povo, Senhor. O Senhor pensou para Israel algo tão amplo que eles não cumpriram, ó Pai. Deus, não nos permita pensarmos micro, saquearmos o Senhor naquilo que o Senhor espera de nós. A tua expectativa a nosso respeito cumpre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agora, Deus, vem, Senhor, sobre essa igreja. Por que o Senhor nos colocou aqui, Pai? Por que o Senhor investiu tudo que investiu? Por que o Senhor nos deu tudo que tem dado? Por que o Senhor tem aberto as portas que têm sido abertas, ó Deus? Nós te perguntamos, Pai, a fim de compreender aonde investir, como investir, por que investir. Motiva-nos.
A nossa oração é nos dê os motivos certos, nos dê o coração certo, nos dê a perspectiva certa, abre os nossos olhos para ver conforme o Senhor vê, faz-nos assim como o Senhor fez com Abraão, mostra-nos o nível daquilo que o Senhor quer praticar conosco, quer fazer conosco, mostra-nos que a nossa expectativa está muito aquém. Nós rendemos aos pés do Senhor todo o cansaço. Você pode fazer isso? Fala para Deus, eu me cansei. Talvez você se cansou de orar, irmão. Situações que você se cansa de orar. Fala, Deus, eu orei até onde foi. E daqui para lá eu cansei. Eu não espero mais nada disso. Tá tudo bem, irmão. Ele é o Deus que renova as nossas forças. Ele faz com que nós tenhamos novo vigor, novo ânimo. O Senhor está fazendo isso sobre a sua vida hoje, nessa noite. Essa palavra foi enviada para nos dar uma nova força, uma nova motivação. O cansaço hoje perde, a fadiga hoje perde. Os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam como asas de águia. Nos dá velocidade, Pai. Tropeços podem causar o quê? Decepção. Falar, Deus, eu já tentei. Vamos lá, irmão. O Senhor está te dando uma nova chance hoje de entender bem aquilo que Ele espera de você. Sabe? Deus é o único que pode falar de propósito quando tudo em volta era ruína. Eu falei isso com vocês. Começar a falar de crescimento, falar de maturidade, falar de ampliar, falar de ir com a igreja quando a igreja está lotada, estamos abrindo uma sede nas nações. Isso é mole. Eu quero ver enxergar quando não se vê. Quando tudo que Deus tem para mostrar é estrela, é o lúdico, é uma ideia para se basear. Eu quero ver se mover em fé aí. Se tivéssemos aqui 20, 30, 50 líderes, falar de ampliar, isso é mole. Está acontecendo algo que você vai, é profeta do óbvio. Agora, enxergar que tem algo acontecendo numa perspectiva maior, olhando o micro, isso é difícil. É muito difícil. É muito difícil falar como Abraão, prazer, pai de multidões. Deus muda o nome dele, ele era um pai de multidões no nome e não tinha um filho. Isso é complicado. Isso é uma mudança de mente. Você está pronto para Deus te dar uma identidade que não condiz com o que você tem? Você está pronto para assumir um lugar, uma identidade, uma maturidade, um destino que Deus está te dando, que glorifica Ele, mas que não tem nada a ver com o teu hoje? Prazer, a pessoa mais realizada no casamento, prazer, o pai mais bem-sucedido, prazer, o homem mais cheio de Deus. E começar a caminhar em relação a isso, você está pronto para isso? É mole, né? É mole falar que quando nós estamos lá, prazer, eu estou onde eu tenho o que eu quero ter, eu estou onde eu quero estar, está tudo de conforme aquilo que eu creio. Agora, quando está tudo desconexo, essa é a visão de propósito que Deus está querendo nos dar. Deus está querendo nos fazer enxergar antes que aquilo seja visto aos olhos do óbvio, aos olhos físicos. Meu irmão, tem algo sendo gerado no espiritual muito grande em relação a esse bairro, a essa igreja. E eu sinto a pressão, eu sinto a luta, eu sinto tudo, mas Deus não vai parar de mandar os recursos, Deus não vai parar de mandar a visão, Deus não vai nos permitir cansar. Se nós olharmos para Ele, seremos renovados sempre que precisarmos, porque esperamos, então estamos ali guardados, esperando, então o dia, esperar cansa. Então aquele dia não chegou, o pessoal cansou de esperar Jesus, meu irmão. Não sei você, mas hoje eu me abro para um renovo. E eu recebo sobre mim novas forças. Eu recebo sobre mim um novo vigor. Um novo fôlego. Intervalos podem haver. Talvez você precisa só de alguns dias. Mas o Senhor está renovando a sua vida. Meu irmão, como é certo o que eu estou falando aqui. Deus está pegando o nosso coração e nos fazendo ficar como crianças, como quem sonha. Naquele dia que a gente entrou naquele local ali do lado, pequeno, e vimos esse terreno cheio de mato, e nem nosso era.
e de repente a gente pega, ora a Deus, pede a Deus o lugar, pede a Deus esse terreno, e Deus vai dando, Deus vai dando, Deus vai dando. Ele vai investindo, ele vai fazendo, ele vai gerando. Eu só não quero não entregar o que ele investiu. Não sei você, por favor, se una a mim, por favor. Eu quero dar o que o Senhor investiu. Eu quero retribuir o fruto. Eu quero com frutos entregar ao Senhor. Pai, eu oro, Deus, para que não percamos nada daquilo que o Senhor nos investiu. Em nome de Jesus. Olhe para mim. Eu não estou te emocionando porque eu não posso fazer isso. Não é essa a nossa proposta hoje. Eu preciso que você olhe para mim e fale assim, ele está indo para algum lugar. Ele não está perdido, não. Não, gente. Eu não me perdi, não. O que sustentou a gente em 2016? Se você quiser saber a história, depois senta com a gente. Teve uma pessoa que falou assim, que foi embora da igreja nesse período e voltou, graças a Deus. Aí a pessoa falou assim, eu não sabia. Eu falei assim, pois é. Foi assim que nós ficamos. E ficamos de pé, cara. Firmes, louvando ao Senhor sem se perder. Cara, como é que foi tanto aperto? Eu nunca vivi um momento tão difícil na minha história. E eu falei com a pessoa, eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. Eu não sinto saudade nenhuma. Os pepinos do Egito não me fascinam. Aquilo lá era horrível. A gente passou coisa tão horrível aqui, mas coisa tão ruim. Pelo outro, que tu olha assim e fala assim, Senhor, por que continuar? Foi isso, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Eu fiz essa pergunta para a pastora, eu falei, por que eu devo continuar? Eu não tenho direito de senta minha alma e vai folgar, vai viver realizações, você pode. Não, não tem esse direito. Eu sou uma flecha certeira. Entendeu, irmão? Assim é a tua vida. Nós somos para esse tempo, nesse local. Nós não estamos na geração errada, nós não estamos na igreja errada, nós não estamos no propósito errado. Nós só ainda não discernimos, está muito pouco daquilo que Deus ele quer falar. Para você, meu servo, é muito pouco pensar assim. E por favor, não estou falando de uma grandeza carnal, você entendeu? Eu acredito que você entendeu. Eu estou falando de ser ampliado por aquilo que Deus pode mostrar. Em nome de Jesus. Que essa palavra permeie teu coração, entre. E por favor, se algum ponto não ficou mal esclarecido aqui, ficou, aliás, eu estou aqui. Fala comigo, que essa palavra eu não posso perder. Ela é muito base. Vai acontecer, eu estou te falando. E eu tenho coragem de falar antes. Gente, do mesmo jeito a gente não fica mais. Agora é a virada de chave, não tem como. Mudou completamente. Tudo que tá. Mudou. O clima mudou tudo. Amém? Pai, eu quero orar então, Senhor. Eu quero orar a tua palavra, Pai. Eu quero orar, Senhor, a tua palavra para declarar sobre essa igreja, Deus, a graça do Senhor. Para que tenhamos sempre, em tudo, em ampla suficiência, para sermos abundantes em boas obras. A tua palavra, Senhor, para a nossa vida, Deus, ela nos posiciona, ela nos dá, Senhor, recursos, ela nos dá, Senhor, capacidade. Pai, por meio da tua palavra, cumpre a tua palavra. Senhor, faça cada um aqui ser abundante no que precisa para dar o que precisa. Senhor, não permita que tenhamos falta, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que o Senhor te abençoe e te supra completamente.